Nossa, quanta gente. Aleluia. Eu estava lembrando quando nós fizemos esse salão aqui, a facilidade que Deus na época nos deu de termos o necessário para terminá-lo. E agora eu creio que para reformá-lo vai ser mais fácil ainda. Nós queremos esse salão logo reformado, especialmente para as crianças. Os banheiros já estão reformados. E agora vamos reformar as salas das crianças. Depois, esse salão que tem 1.300 e tantos metros quadrados. E coube a mim estar nesse púlpito aqui, nesse lugar. E o tema que vamos abordar é como devemos orar. O texto está em João 14, versículos 13 e 14, que diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus falando, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Muitas vezes, irmãos, nós oramos simplesmente porque cremos que é bom orar. E porque aprendemos que devemos orar, se somos crentes. Oramos por orar. E às vezes nem sabemos como desfrutar os benefícios das respostas que Deus dá às nossas orações. Por essa razão, a nossa relação com Deus tem deixado de ser uma relação satisfatória, uma relação significativa. A oração não é mais, irmãos, do que uma relação consciente de verdadeira comunhão com nosso Pai Celestial. E nem sempre oramos como devíamos. Usamos frases decoradas, repetimos palavras, insinuamos a maneira como desejamos que o Senhor nos responda. E até usamos o nome de Cristo sem nenhum entendimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, irmãs, a oração chega a ser uma guerra espiritual. O Senhor Jesus Cristo enfrentou ataques de Satanás. E esse diabo continua nos atacando. Por isso, a batalha espiritual é parte da oração. Uma guerra. E Paulo diz em Efésios 6, 12, que nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é um estado de guerra permanente contra forças demoníacas que dominam o mundo. Só a maior força de Cristo, que venceu esta força na cruz, pode dar-nos a vitória.
Amém. Então é preciso que todos saibam orar. E para que todos aprendam como orar, temos que começar a intensificar as nossas orações. Eu fico olhando lá na reunião de oração às terças-feiras, aquele grupo que vai de 32, 36 pessoas orando, buscando, insistindo, aprendendo. Se você não ora, não aprende. Tudo o que pedirem em meu nome, podem contar comigo, disse Jesus. Isso eu farei, ele disse. E ele também disse, se me pedirem alguma coisa em meu nome, contem comigo. Eu o farei. Irmãos, irmãs, Jesus está se dispondo a nos atender em tudo, se pedirmos. Se pedirmos em seu nome. Isso não é tremendo? Uma promessa dessa? E às vezes até nem com essa promessa você ora. Eu oro. Nós precisamos entender bem este ponto tão importante da oração, no nome de Jesus. Primeiro, os que não creem na morte expiatória de Cristo não podem orar em nome de Jesus. Você crê na morte expiatória de Jesus? É preciso crer que somos justificados pelo sangue de Cristo, derramado com sua morte na cruz. O sangue de Cristo paga e perdoa os nossos pecados. Temos, diz a palavra em Efésios 1:7, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Eu pergunto, cremos nessa realidade? Cremos ou não cremos? Sim ou não? Então, podemos orar em nome de Jesus, se cremos. Está lá escrito em Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu vou dar um exemplo. O MUDE, vocês sabem, importante MUDE, a pedido da senhora de um juiz cheio de dotes intelectuais, foi falar com ele sem nenhuma pretensão de discutir, porém lhe pediu, se o senhor se converter, promete que me fará saber? E o juiz, com um sorriso de ironia, respondeu, sim. Se me converter, eu farei saber. Farei saber imediatamente. E Moody confiou na oração. Tempo depois, o juiz se converteu e cumpriu a sua promessa. Moody perguntou-lhe como foi que ocorreu essa sua conversão. Ele respondeu, num dia em que minha mulher tinha ido a uma reunião de oração,
eu senti-me péssimo. Fiquei sozinho. Péssimo. Fui para a cama antes dela voltar. E não pude dormir naquela noite. No dia seguinte, fui para o escritório, dispensei os funcionários e fiquei sozinho. Sentia-me cada vez pior. Finalmente caí de joelhos e pedi a Deus que perdoasse os meus pecados. Mas não quis dizer em nome de Jesus. Porque eu não cria na morte de Jesus, na morte expiatória de Jesus. E em agonia eu continuava a pedir, a insistir. Ó Deus, perdoa os meus pecados. Mas não havia resposta. Enfim, desesperado, gritei. Ó Deus, perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Num instante obtive a paz que precisava, porque orei em nome de Jesus. Segundo, irmãos, isso não é tudo o que há nesse ponto de oração em nome de Jesus. O exemplo mais simples é o de sacar dinheiro no banco. Presta atenção. Quem é que não gosta de sacar dinheiro no banco? Para que eu possa sacar dinheiro na minha conta corrente, é preciso que eu tenha depositado dinheiro na minha conta corrente. Precisa ter saldo. Esta é a condição indispensável para que eu possa sacar dinheiro em meu nome na minha conta. Mas se um amigo quer ajudar-me, e se alguém quiser me ajudar, eu estou aqui, né? E me dá um cheque em branco para que eu coloque a quantia que eu quiser para sacar da conta com muito dinheiro dele em seu nome, aí sim é possível. Que quantia eu ponho se ele me dá um cheque para eu sacar o que eu quiser? Quanto que eu vou pôr? O que eu necessito, ou uma quantia maior, aproveitando essa ocasião. Eu ponho a quantia que ofenda o meu amigo e abuse da sua confiança. Assim, irmãos, se o céu é o banco de Deus, como diz Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Eu vou repetir, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Necessitamos de um cheque para sacar do banco em seu nome a quantia que precisamos e nos diz, pede o que quiser e o terá. Quando vamos a Deus em oração, irmãos, em nome de Jesus, temos a liberdade de pedir o que quisermos, porque seus recursos são inesgotáveis. Pedimos, porém, só se as coisas que estão de acordo com sua vontade revelada na sua palavra. Pedimos de acordo com a vontade de Deus. Só coisas que possam glorificar e honrar o seu nome. Isso está lá em 1 João 5,14, que diz, se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Teve muita gente que não falou amém, eu vou repetir. Se pedirmos alguma coisa conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve. Amém.
Ponto 2 dessa palavra. A presença de Deus. Está lá no Salmo 25, versículo 1, que diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. De quem é essa oração? De Davi. Só podia ser. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Que maravilhosa expressão de Davi sobre o significado da presença de Deus para ele. Orar é estar na presença de Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ela não fica em mim só, ela vai até a ti. Toda oração verdadeira almeja estar na presença de Deus. A oração, irmão, disse um místico judeu, é o momento em que o céu e a terra se beijam. Não é tentar quebrar a resistência de Deus, pois Ele quer o nosso bem. Não é só pedir coisas a Deus. A oração não é mais do que um sentimento da presença de Deus, que nos proporciona maior intimidade e comunhão entre nós e Ele, Deus. Temos de ter a consciência de que estamos sempre na presença do nosso Senhor. Para onde poderia fugir da sua presença? Pergunta Davi. Para onde eu poderia fugir da presença de Deus? Pergunta Davi. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Está lá no Salmo, isso, Salmo 139. Temos sempre de lembrar que nos apresentamos em nossas orações a um Deus de amor e de misericórdia. Pois não há nada mais, nada menos do que o seu grande amor e a suprema riqueza de sua graça para nos mostrar a sua bondade tão infinita para conosco. Quase sempre, quando começamos a orar, nos vem o sentimento da grandeza e do poder de Deus. É o que acontece comigo ali embaixo, sentado lá fora, orando para os céus, para as nuvens, olhando e orando. E logo nós podemos mencionar os seus atributos. O glorioso esplendor de sua majestade, o poder dos seus feitos assombrosos. E como Davi podemos fluir um louvor. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam. Está lá no Salmo 145, 17 e 18. O Senhor, irmãos, é justo, bom e está sempre perto de cada um de nós. Queremos que o Senhor esteja sempre perto de nós? Quem quer? Poucos querem, né? Eu vou perguntar. Você quer que Deus esteja sempre perto de você? Sim. 3, terceiro ponto. Invocar o nome do Senhor. Perto está o Senhor de todos os que invocam, diz a palavra. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Gostaríamos de ter o Senhor perto de nós todos os dias e horas, sim.
Então invoquemos o seu nome. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Porque ele se inclinou para mim, disse Davi lá em Salmo 116, 2. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Isaías 56, 6. Eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Salmo 55, 16. Invoca-me, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas que estão além dos limites das nossas forças. Diz lá Jeremias. Ele me invocará e eu responderei. Diz. Pergunta para o irmão, você está invocando? Você sabe que se você invocar, ele te responde? Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. É o que ele tem feito comigo e com a Neide. Eu já com 94, quase 95, eu estava no mercado sentado ao lado de uma senhora, até bonita. Eu olhei para ela e ela perguntou, quantos anos o senhor tem? Aí eu disse, 94. Larga de ser mentiroso. Você não passa de 80. E a senhora, quanto tem? 47. Mentirosa. Você não passa de 35. A oração é como a natação, irmãos. Para a gente aprender oração, é como você para aprender a nadar. Para você aprender a nadar, você tem que entrar na água. Quem não entra na água nunca vai aprender nada. Pode receber as melhores instruções, mas se não se atira na água, nunca vai aprender a nadar. E para aprender a orar, há que se envolver na oração. Jesus deixou-nos uma oração modelo para a gente exercitar o Pai Nosso. Quanto que eu repeti essa oração? Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha nós o teu reino. Quantas vezes para eu aprender a orar, eu repetia de cor. E se não praticarmos, irmão, nunca vamos aprender a orar. Tem gente aqui que não sabe orar, não ora. E é crente. E aí eu concluo. Eu termino afirmando-lhes que gostaria de sonhar grandes sonhos em Cristo. De sonhar com o dia em que Deus venha ser honrado nas ruas, nos lares, nas instituições de nossa cidade. De sonhar com o dia em que a Bíblia seja fielmente considerada como a palavra de Deus, em que a onda de rebelião e injustiça seja ultrapassada pela obediência, pelo amor e retidão do povo de Deus. Nós queremos ou melhor, oremos e trabalhemos para que tudo isso possa ser realidade.
desfrutemos as bênçãos que iremos receber de Deus pelas nossas orações. Muitos crerão na morte expiatória de Cristo, e assim, em nome de Jesus, muitos serão salvos da condenação eterna. Que em nome de Jesus possamos contar na participação nos tremendos feitos. E que nesse nome, Jesus, nós possamos contar na participação dele nos tremendos feitos em nossas vidas. E possamos sacar, em nome de Jesus, da conta milionária de Deus lá no céu. Tem gente que não sabe o tamanho da conta de Deus. Não sabe porque não pede. Elevemos, irmãos, a nossa alma ao Senhor como Davi, para poder gozar a presença de Deus. E para que tudo isso possa acontecer, precisamos saber como devemos orar. Aprendendo a orar, orando. Primeira coisa, vai na reunião de oração terça-feira. O que você fica fazendo em casa? Vai lá, é uma horinha só. Vai orar com os irmãos. Comece. Vamos começar orando. Façamos agora, irmãos, um voto de honra ao nosso Deus. Eu vou orar. Eu vou aprender a orar. Eu vou orar sempre. Em nome de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.